Bem, pessoal, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo certinho com vocês. Estamos aqui hoje para mais uma aula, agora a disciplina Estado e Problemas Contemporâneos. Nós sabemos que essa é uma disciplina muito dinâmica, devido aos problemas contemporâneos, eles serem muitos e constantemente mutáveis. Como discutimos lá em Estado, Governo e Mercado, talvez o maior desses problemas seja a definição do papel do Estado. O que ele deve desempenhar? O que ele pode desempenhar? São perguntas que nos fazemos o tempo todo. Por muito tempo, num período não muito distante, mais ou menos lá na década de 90, o Estado ele era considerado um mal necessário. Mas em paralelo a isso, começava a surgir o Estado do Bem-Estar Social, que veio um pouco antes e os dois caminharam juntos, que é justamente o contraponto, pois mostrava o quão importante era o Estado participar para um avanço no desenvolvimento social e até mesmo econômico, né? A partir dessas discussões que surgiu a doutrina que predomina hoje, a neoliberal, defendendo o Estado mínimo, ou seja, deixar que o mercado ele flua de forma livre, sem essa influência direta do Estado. E o que vamos discutir aqui, nesse componente curricular, é o Estado e a forma que ele possa suprir a necessidade da população, da sociedade em si, sendo suficientemente influente, de forma diferente do que fora em outros tempos. Trazendo para a realidade do Brasil, que é um país em desenvolvimento, em que tem diretamente ligada à sua evolução social a coesão entre a redução da pobreza e das desigualdades sociais. Por isso cabem as discussões aqui nessa nossa disciplina. Para entender e visualizar de forma mais prática o possível a realidade do nosso país. E para chegarmos a esse denominador, vamos debater juntos a questão social, que pode ser definida como dilemas que abrangem a população de forma ampla, e dentre esses dilemas, o primeiro deles é a proteção social, que são as políticas cujo intuito seja garantir que os direitos mínimos dos cidadãos eles sejam cumpridos, dando-lhe as condições necessárias para uma vida digna. Foi por isso que surgiu na Constituição Federal de 88 a Seguridade Social, que traz lá em seu artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. Essa determinação constitucional amenizou esse tipo de problema social. Entretanto, esse nunca foi o único deles. E com ele temos também a segurança pública, o acesso de todos aos direitos humanos, a qualificação da educação, geração de empregos. Por tudo isso, nessa unidade, vamos ter como base as considerações teóricas e analisaremos a justiça e cidadania, a evolução e tratamento da questão social pelo público e a oposição entre a universalização e focalização das políticas sociais. Então, nós vamos aqui não apenas ficar analisando fatores históricos, vamos procurar entender esses fatores e as suas correlações de cada fato histórico com a sua repercussão política, cultural e social. Como a professora Maria Paula diz, vamos entrar num trem andando, que é o estudo e a compreensão do Estado e seus problemas em nosso país. A ONU e o Banco Mundial demonstraram a sua preocupação com a pobreza, as desigualdades e a exclusão social, que são problemas contemporâneos. Essas organizações elas têm dado muita atenção a esses temas, deixando claro como cada ponto desses é importante para uma sociedade mais justa e igualitária. Para alguns pesquisadores, a discussão da desigualdade sobrepondo-se à pobreza seria um dos fatores que divide esse grande debate, deixando de lado a questão principal, que seria a implementação de políticas públicas de distribuição de renda. Agora, vamos entender as distinções entre esses termos. A primeira delas é que a pobreza atinge a indivíduos de forma específica e pessoal, enquanto a desigualdade ela refere-se ao conjunto da população como um todo. A mais tradicional definição da pobreza é a insuficiência de renda. Já para entender numa determinada população como essa definição se aplica,
É só pegarmos o Produto Interno Bruto, o PIB, per capita. E aí fazemos essa divisão para saber se ali aquele valor per capita ele é adequado diante dos estudos técnicos e conceituais que existem. A autora Sônia Rocha, ela diz que esses instrumentos eles são mais adequados para economias amplamente baseadas em trocas monetárias, que seriam justamente a economia que é movida por dinheiro, ou seja, onde envolve dinheiro pode ter esse problema. Porém, esse pode ser um parâmetro um tanto quanto complexo, pois sabemos que em alguns contextos sociais o dinheiro não é o único fator que movimenta a vida da sociedade. Alguns podem utilizar trocas, que a gente sabe que ainda existe isso, né? Como por exemplo a troca das produções naturais, que algumas pessoas produzem em suas hortas, pomares, etc. E eles trocam isso por outras pessoas que convivem naquela sociedade para sobreviverem, né? Um produz uma coisa, outro produz outra, eles fazem essa troca e não é basicamente por dinheiro, por compra, que muitas vezes diante das condições sociais eles nem possuem esse dinheiro para realizar essas trocas, diante das suas limitações. Enfim, é através desse critério, que é financeiro, que nós podemos explanar o conceito da pobreza absoluta, que é a situação na qual a renda dos indivíduos ou famílias está abaixo do valor considerado mínimo para a satisfação de necessidades essenciais, como alimentação, moradia, etc. De um outro ângulo, observamos ainda a complexidade que é fixar o custo de necessidades básicas não alimentares, pois muitas variáveis elas são envolvidas na análise, que ultrapassam até os valores monetários. Isso faz com que, mesmo a pobreza absoluta, ela pode ser enquadrada por critérios relativos. Isso tudo é só para se ter uma ideia do quão complexo é fazer a análise desses critérios. Considerando todas essas dificuldades, alguns estudiosos, eles levam o conceito da pobreza relativa, tendo como base principal o padrão de vida específico da sociedade em que o indivíduo está inserido. Assim, as linhas de pobreza elas são basicamente consideradas por uma média de toda a população diante dos recursos sociais e econômicos que aquela população produz, consome e recebe. Mas, por outro lado, nós podemos ver como a autora Rocha ela diz que em países como o Brasil, o uso da renda ele ainda é um critério que pode ser útil para compreender a pobreza, até pelo uso de dados estatísticos para se chegar ao que uns alcançam e outros não. A limitação desse critério é que, se focalizar apenas na renda e nos dados estatísticos, não será possível registrar os ganhos de bem-estar que uma população alcança e não necessariamente está expressa em números. Vamos encerrar nossa aula com esse questionamento. Qual a principal distinção entre esses dois termos, a pobreza e a desigualdade? Até onde vai a pobreza e onde inicia a desigualdade? Ou os dois caminham em paralelo? Essa discussão ela é bastante levantada pelos teóricos e vai ser também discutida por nós durante a semana. Valeu, pessoal. Até a próxima.